Olá, meu nome é Keila Maiani e nessa aula vamos falar um pouco sobre o romantismo no Brasil. O romantismo ele surgiu na Europa no século XVIII e foi até mais ou menos o século XIX. Influenciou na pintura, na literatura, na música e até na arquitetura. É um movimento de oposição ao classicismo, ao racionalismo e ao iluminismo. Ou seja, ele era em oposição a todas essas escolas literárias que eu disse, né? Em relação aos pensamentos daquelas pessoas naquela época, as características, né? E surgiu e veio para cá, para o Brasil, no fim do século XVIII. Voltando lá no início, na Europa, a principal característica que marcava muito o romantismo era as bases de sentimentalismo romântico e do escapismo pelo suicídio estabelecidas pelo romance. Tipo, a pessoa amava muito a outra, né? O homem tinha aquele amor enorme pela mulher e ele logo morria por ela. Ai, tá doendo, eu amo demais, eu quero morrer. E era mais ou menos isso. A primeira obra que traz e mostra essa realidade é uma obra de Goethe, de 1774. Falando um pouco sobre as principais características, o romantismo ele era em oposição ao modelo clássico. A estrutura dos textos em prosa costumavam ser muito longas, sempre tinha o desenvolvimento de uma trama central. A narrativa era uma narrativa ampla, né, que refletia na sequência de tempo. O indivíduo passava a ser o centro das atenções, né, passava a ser a pecinha principal. Outra característica foi o surgimento de um público consumidor, né, que deu origem aos folhetins, que mais tarde eu vou comentar um pouco sobre isso. O uso de versos livres e brancos na poesia. Outra característica é a exaltação do nacionalismo, da natureza, da pátria, a idealização da mulher, do amor, da sociedade, a criação de um herói, né, nacional, que no caso da Europa o herói nacional deles eram os cavaleiros medievais. E como a gente não passou por esse momento, né, o nosso herói passava a ser os índios. Uma forte também presença, né, na característica de sentimentalismo e supervalorização das emoções sociais. Subjetivismo e egocentrismo, né, onde a pessoa só olhava para o próprio umbigo, onde só importava o que ela sentia, só tinha eu e eu. Uma grande presença também de saudosismo, era muito forte a saudade pela infância e a fuga da realidade, né? Onde o que importava mais era o que eles sentiam, era as suas emoções e não o que acontecia na realidade. Falando um pouco sobre o nacionalismo, que está dentro das principais características do romantismo que eu tinha falado anteriormente, no nacionalismo há um grande incentivo à exaltação da natureza e da pátria, né? Onde a natureza era mais bela, a natureza era mais linda, era a natureza mais top. Tinha muito retorno ao passado histórico, né? Ao resgate de grandes batalhas. Também a criação do herói nacional, né? Como eu disse, para a Europa eram os cavaleiros medievais e para a gente os índios. Só que eles não colocavam a figura do índio só aquele índio que mata o peixe soltando a flecha. Eles colocavam o índio como aquele super-herói mesmo, de verdade, que tinha super força, que matava a onça no braço e arrancava uma árvore com as próprias mãos. Era uma figura muito forte, assim, que eles colocavam o índio como herói. Em relação ao sentimentalismo romântico, que foi outra coisa que eu falei da principal característica, o exagero muito forte, a intensidade, era tudo muito intenso, o amor era tudo muito intenso, o sofrimento era muito intenso, né? O amor sofrido,
a derrota do ego, a frustração e o tédio. Agora, falando um pouco sobre, no geral, o romantismo, ele foi dividido em três. Na prosa, né, que é uma narrativa, um conto, uma história. O teatro, que é aquele negócio todo, né, cenário, e que o principal nome foi o de Martins Pena. E a poesia, né, que se divide em três gerações. A primeira geração é a geração nacionalista ou indianista. A segunda geração é ultrarromântico. E a terceira geração é social-liberal ou também condoreira. Na primeira geração, conhecida como nacionalista ou indianista, ela ocorreu no período de 1836 a 1852 e foi nela que houve a construção de um herói nacional e a exaltação da natureza e da pátria. Quem foi o responsável por trazer a primeira geração romântica para o Brasil foi Gonçalves de Guimarães, com sua obra que se chama Suspiros Poéticos e Saudades, que foi publicado em 1836. A segunda geração, conhecida como ultrarromântica, ela é uma arte voltada para o desapego ao nacionalismo, que é o oposto, né, da primeira geração. O exacerbado sentimentalismo e pessimismo doentio como forma de escapar da realidade e dos problemas que assolavam a sociedade na época. A visão negativa de mundo e da sociedade, expressão de pessimismo e o sentimento de inadequação à realidade. É como se eles não se encaixassem naquela realidade. E os poetas, eles viviam uma vida desregrada. Eles dividiam os estudos acadêmicos em casos amorosos, em bebedeiras, eles bebiam muito. E era nessa, né, que eles escreviam e sofriam bastante. E também dividiam na leitura de obras literárias, né, como a de Lord Byron. Nessa segunda geração, os poetas principais são Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. Na terceira geração, terceira e última geração, conhecida como social ou condoreira, esse nome condoreira faz referência a uma ave, né, que se chama condor, que significa liberdade. Essa geração ela é marcada pela denúncia social, né, onde eles saem daquele amor, daquela deprê, e eles colocam mais o pé no chão e voltam para a sociedade, né, lutam pela causa do abolicionismo. O principal nome dessa geração é o Castro Alves, né, conhecido como o poeta dos escravos. E tem uma obra dele que é muito conhecida, que é O Navio Negreiro. Para vocês observarem, essas três gerações, elas sofrem uma grande transição, né? Porque a primeira é aquela exaltação da pátria, da natureza, é a criação do herói. A segunda geração é aquela geração mais deprê, aquela geração mais intensa, mais sofrida. E essa terceira geração é aquela onde faz a denúncia social. Vamos falar de prosa. O verso, a poesia, tem uma maior liberdade espacial, né? Linhas preenchidas irregularmente. Você tem aqueles versinhos e na prosa é preenchida regularmente, né? De uma margem à outra da folha. A redação é uma prosa, um conto é uma prosa, uma informação em um jornal é uma prosa, né? E vou colocar como uma observação que o romance romântico, ele não é pleonasmo. Tipo, vamos subir pra cima, vamos descer pra baixo, vamos entrar pra dentro. Ele não é um pleonasmo porque ele trata-se de uma narrativa longa. Ele é produzida no romantismo,
com características desse período. Não é aquele negócio de cinema, né? Só porque tem o nome romantismo, é porque é só romance. Não é. Ele leva esse nome porque as características são produzidas nesse período. E no romantismo, a prosa e poesia, elas foram produzidas simultaneamente. A prosa, a poesia e o teatro, elas foram produzidas simultaneamente. Não é que primeiro veio a poesia, depois veio o teatro, depois veio a prosa, não. Cada um ficou responsável pela sua obra, né? Um poeta fazia uma poesia sua, aí o outro já fazia sua prosa, foram simultaneamente, foram na mesma época, não veio um primeiro e outro depois, não. E a narrativa romântica, ela é dividida em tipos românticos. Coisa, gente, não é porque na poesia são 3 gerações que na prosa vão ser 3 gerações também. Não é. Na prosa são 4 tipos de romances românticos, que é o indianismo, o histórico, o regionalista e o urbano. No indianismo, trata-se do nacionalismo, da construção da identidade nacional, o índio como elemento, né, na formação do povo brasileiro. E um exemplo que a gente tem é a obra de José de Alencar, que é o Guarani e Iracema. No histórico, o histórico é um passado mais recente. Lá nos Bandeirantes, na formação histórica do Brasil, contada de forma idealizada, que é naquela exaltação do herói nacional. Na regionalista, é o interior do Brasil, é o ambiente, é o cotidiano, é o local de preservação dos tradicionais e dos legítimos valores brasileiros do século XIX. Eles procuravam preservar as tradições, eles procuravam observar mais o cotidiano, o ambiente. Um exemplo que a gente tem é Inocência, de Visconde, e Escravizaura, de Bernardo Guimarães, onde aquela família patriarcal que o homem é o chefe da casa e que falou acabou, é o fim, é a última decisão, né, a palavra final. E no urbano são histórias sobre a corte, um painel social sobre a vida urbana do Rio de Janeiro. E o interessante é que nesses 4 tipos, o nome que se destaca é o José de Alencar. Nesses 4 tipos de romances românticos, José de Alencar é o principal nome. E por fim, vou falar sobre os principais autores do romantismo brasileiro e suas respectivas obras. Para começar, vou começar com o grande nome José de Alencar, que se destaca, né, nos 4 tipos de romances românticos, e suas obras são as que se destacam são o Guarani, Iracema, Senhora e Tio. Outro também que se destaca bastante é Castro Alves, com as obras Navio Negreiro, Espumas Flutuantes, Os Escravos. Tem também Gonçalves Dias, com as obras Segundos Cantos, Últimos Cantos, Oximbiras e Cantos. Casimiro de Abreu com a obra Primaveras. E Álvares de Azevedo com Noite na Taverna e Lira dos 20 Anos. Então é isso, gente. Por hoje é só. Muito obrigada.